A política argentina está em polvorosa por causa do livro da Cristina Kirchner. Este livro será lançado quinta-feira, dia 9 de maio, às 20 horas, na Feira do Livro. E já se tornou um sucesso editorial, uma verdadeira bomba editorial. O que é difícil de se explicar por causa da internet. Agora, por que tanto rebuliço em torno de um livro? É que a Cristina, ela se valeu de algo que é fundamental, crucial na política, que é o fator surpresa. Ela escreveu aquele livro durante algum tempo no maior sigilo e, segundo dizem, a própria editora, que é da Random House, a Pinguim, lá da Argentina, ela só foi tomar conhecimento do texto do livro quando o livro já estava pronto, paginado, e ela só teve que imprimir este livro. Agora, o que diz este livro? A Cristina conta as maquinações que sofreu durante os governos dela e do marido, 12 anos e meio. E também de como a mídia atacava seu governo, não por uma questão de se opor às medidas ou à política governamental, mas para esconder os interesses empresariais que estavam por trás dessa campanha midiática. E um deles, por exemplo, é a reforma da Previdência. A gente sabe que a Cristina reestatizou a Previdência. E reestatizou por quê? Porque a Previdência estava numa situação que tinha sido privatizada antes pelo governo Menem, estava inclusive sendo administrada pelo Clarim, que é a Globo de lá, e outros grandes grupos financeiros. Eles pegavam todo esse dinheiro e rateavam entre os grandes empresários e deixavam os pobres dos aposentados na quase absoluta miséria. Agora veja o que aconteceu. Ela pegou a Previdência, que todos diziam, não é? Como aqui ocorre também, diziam que a Previdência estava falida, mas na verdade quem havia falido a Previdência eram justamente aqueles grupos empresariais que a administravam. Então, tomada o controle da Previdência pelo governo, o que aconteceu? Ela aumentou em 13 vezes o salário, a pensão média de cada aposentado na Argentina, 13 vezes. Olha aí como é que estava a situação daqueles pensionistas e aposentados lá da Argentina. Ela diz aqui: o nosso objetivo foi incorporar na aposentadoria uma ação mais inclusiva e chegamos a incorporar 1,5 milhão de argentinos. Quer dizer, além daquele pessoal que já estava sendo contemplado, a Cristina também incorporou 1,5 milhão de argentinos que estavam fora da Previdência. O resultado que foi que seu governo contemplou aquelas pessoas que estavam em idade de aposentadoria com 96% de seu total, ou seja, só 4% ficaram fora. E a razão de tanto ódio midiático contra a Cristina Kirchner. E a gente vê o que vai acontecer com o Bolsonaro se ele não conseguir aprovar essa reforma da Previdência, né, que estão propondo no Congresso, que é até pior do que aquela da Argentina, porque parte daquela tal da capitalização, onde o governo, os empresários se afastam e deixam a responsabilidade da aposentadoria somente com o trabalhador. Olha aqui o resultado. Ela diz que no dia 20 de novembro de 2008, promulgou a Lei de Estatização da Administração Federal de Jubilações, que é aposentadoria e pensões.
Então, desde a recuperação da administração dos recursos dos trabalhadores e dos aposentados, se economizou entre 2009 e 2014 75,502 milhões de pesos em conceito de comissões que tinham sido distribuídos entre os gerentes da administração das aposentadorias, ou seja, daquele pessoal do Clarim e dos grandes financistas. A Cristina, como a gente sabe, sofre 5 processos. E ela vai ter de prestar o primeiro depoimento agora, já como ré, no dia 21, na Justiça Federal, do chamado Comodoro Pi, no centro de Buenos Aires. E uma dessas ações, levantada pelo Sérgio Moro de lá, um tal de Cláudio Bonadio, se baseia no fato de ter sido encontrada na casa de veraneio da Cristina uma carta do libertador San Martín ao outro libertador chileno, o Bernardo O'Higgins. Então, achavam que a Cristina tinha roubado aquela carta dos arquivos nacionais, ela como presidente da República. E o que aconteceu? Vamos ver o que é que ela conta aqui. É uma história maravilhosa. Quando visitei Moscou em abril de 2015, depois do almoço de trabalho que nos ofereceu o presidente Vladimir Putin, ao retirar-nos desse almoço, diminuiu o passo de nossa comitiva e pediu a um de nossos colaboradores que tinha uma caixa em suas mãos. E aí, ante minha surpresa, o tradutor me disse: "Isto é para a senhora presidenta." Quando abri a caixa, podia ver a carta original de San Martín a O'Higgins. Olhei para o presidente e disse: "E o que é isso? De onde sacaram? De onde tiraram isso?" E a resposta que não se fez esperar e me surpreendeu ainda mais: "Mandamos comprar para você em Nova York." Está aí um dos processos movidos contra a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner aqui escreve muito bem. E por isso muitos jornalistas têm inveja dela, não é? Porque ela, além de escrever bem, tem um conhecimento fenomenal da história de seu país. Daí o amor por essas cartas dos libertadores, né? Mas ela conta um certo episódio que ocorreu quando ela deixou a residência oficial no dia em que o próprio Macri, através de uma conchambrança lá com a justiça, decretou o fim do governo da Cristina Kirchner 12 horas antes do prazo determinado pela Constituição para que ela deixasse o governo. Então veja aqui o que aconteceu quando ela sai da residência de Olivos, que fica nas redondezas de Buenos Aires. Estava saindo da residência de Olivos, foi avisada pelo chefe da segurança dela que havia um movimento em frente à sua residência. Queriam escrachá-la, ou seja, insultá-la, não é? Com ovos, pedradas, ninguém sabe exatamente o que. Então o que ela fez? Ela foi direto para a casa da filha e deixou lá o pessoal. Só que a turma da Cristina soube do ocorrido e foi também lá para a frente desse apartamento dela, que fica entre as ruas Runcal e Uruguai. Bom, só que acontece que quando chegaram os militantes da Cristina, chegou a polícia e dissolveu a manifestação. Então, o que é que a Cristina deduz desse episódio de escracho, né? Ela chama a atenção para a irracionalidade do ódio. Por quê? Porque
ela diz que os militantes foram lá escrachá-la, ou seja, insultá-la, quando deveriam ter ido para a casa do Macri. Aí sim, festejar o novo poder que chegava, o novo sol que despontava. Mas o ódio prevaleceu e acabou dando nesse episódio grotesco.